Olá, alunos. Professor Sérgio aqui de novo. Então vamos entrar em nosso capítulo 2, na parte 1, que trata a relação da sociologia e o indivíduo e a sociedade. Então, existe alguma relação sobre a sociologia e a relação entre esse tal de indivíduo e essa sociedade? A gente vai analisar. Essa aula de hoje vai ser bem curta, vou tratar a respeito de conceitos essenciais e depois a gente trabalha a respeito, de uma forma bem geral, a perspectiva dos clássicos, e na próxima aula eu vou trabalhar cada clássico separadamente. Então, o livro de vocês, ele trata a respeito que em 2015 foi colocada uma emenda constitucional, uma PEC, lá no Congresso, e o debate era a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Esse era o debate em torno. E muitos argumentavam, entre os argumentos, aqueles que eram contra a emenda, falavam que o adolescente não poderia ser responsabilizado com 16 anos por algo que não é culpa dele, que ele é fruto. Muitas vezes os jovens infratores são resultados de uma sociedade que não distribui as oportunidades devidas a todos da mesma forma. Esse é um argumento. Então, eu digo que a sociedade é responsável por isso, é culpa da sociedade. É um argumento defendido. E a gente sabe que para viver em sociedade, estou acompanhando a ideia do livro, existem comportamentos, regras de convivência, hábitos, costumes, e existem valores, principalmente valores morais e valores jurídicos, que são impostos em um determinado período histórico aos indivíduos. A sociedade impõe aos indivíduos. Isso a gente sabe que existe. A gente pode analisar que realmente existe uma diferença de quem vive numa grande metrópole, numa vida urbana, numa cidade menor na vida urbana e no interior, numa área rural. Existem diferentes oportunidades. Então, as oportunidades não são as mesmas. Então, isso é comprovado também. Mas existe uma certa evidência clara desses padrões sociais quando a gente percebe a lei. Quando o indivíduo desobedece à lei, primeiro momento já existe uma repreensão de outro, ou pode até uma restrição de liberdade, pode até ser preso, em outras palavras. Tantos anos de cadeia, de prisão, por condenação de algum crime cometido. Então, essa força que a sociedade exerce sobre os indivíduos, para que eles ajam segundo as suas regras estabelecidas, a gente chama de coerção social. Atenção à expressão, coerção social. É a força que a sociedade exerce sobre os indivíduos. Um dos autores que vai estudar essa tal imposição da sociedade aos indivíduos se chama Emile Durkheim. E ele denomina essa influência externa, essa repressão externa que a sociedade faz aos indivíduos de fato social. O outro autor, que já não vai analisar dessa forma, mas ele vai chamar de norma, as leis, né? A dominação racional legal é através das leis que a instituição Estado vai impor as suas regras à sociedade, se chama Max Weber. Então, os dois trabalham da mesma perspectiva de coerção social. Existe uma certa força que a sociedade exerce sobre o indivíduo. E vários debates que você vai entrar, muitas pessoas vão destacar que a sociedade impõe isso ao indivíduo, impõe aquilo, que a sociedade me reprime. Existem pessoas que, eu queria na manifestação tirar minha roupa e ficar no meio da rua, mas a sociedade não posso fazer isso porque a sociedade me reprime. Eu não posso ser o que eu quero porque a sociedade me reprime. E várias outras coisas. A sociedade não me dá oportunidade. E essas diversas questões, quando você vai debater, você acaba dizendo, é culpa da sociedade. Tipo, a educação brasileira tem qualidades e índices horríveis. Isso é culpa da sociedade. Sempre botar a culpa no outro. O inferno são os outros, já diria Sartre. Então é culpa da sociedade. Mas afinal, olha, essa pergunta do livro do Silva et al. É genial, Sociologia em Movimento. Mas afinal, como é possível entender a sociedade? O que a constitui e como podemos observá-la? Afinal, o que é essa coisa chamada sociedade? Então, percebe. E como que a gente pode observá-la de fato? Então, partindo dessa perspectiva
que as ciências sociais vão desenvolver os seus estudos a respeito de indivíduo e sociedade, numa perspectiva científica. Vamos continuando. Então a gente tem o nosso primeiro conceito fundamental, coerção social. Essa força de normas, regras, hábitos, padrões que a sociedade impõe aos indivíduos. E essa perspectiva de observar o indivíduo e sociedade, ela é realmente complexa, por isso que ela é um objeto de estudo científico. O indivíduo, ele é um elemento distinto da sociedade, já determinado lá pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que veio da Revolução Francesa, com princípios baseados na liberdade, na fraternidade e na igualdade. Igualdade jurídica, essa liberdade seria a liberdade individual. Essa é a proposta. O direito de ir e vir, os direitos de livre expressão, o direito de escolher a sua profissão, o direito de escolher a sua crença. Então, é focado no individual. Mas não dá para deixar de lado também, ao observar a sociedade, ao estudá-la, uma análise sociológica, vamos dizer assim, que existe uma certa determinação de algumas condições pelas organizações sociais, que a gente chama de determinismo social. É uma teoria, uma construção teórica, dentro das correntes do determinismo, que compreende que algumas ou muitas questões são determinadas pelas condições reais de existência. Então, por exemplo, o livro trata um exemplo aqui. Por exemplo, falta de escola no campo determina o alto índice de analfabetismo nas zonas rurais, que, por ser conseguinte, determina a pobreza dessa população em comparação com as que vivem nas cidades. É só um exemplo. Então, existe um determinismo, uma coisa que vai determinando a estrutura de funcionamento da sociedade, que a gente vai trabalhar já. E vamos continuando aqui, seguindo a explicação do livro. Por exemplo, outra pergunta que se faz. A gente, por exemplo, existe um certo cardápio brasileiro que é muito popular, arroz e feijão. É a pergunta, os indivíduos consomem arroz e feijão porque eles querem, ou existe uma certa padronização, imposição desse padrão de alimentação aos indivíduos, como padrão normal, comum? Então, percebe, é uma reflexão. Por quais motivos é assim? Existem relações econômicas por trás, relações sociais por trás? Como que a sociedade pode ser externa ao próprio indivíduo? Como eu falei outrora. Como assim? Existe uma força da própria sociedade sobre o indivíduo? Parece que a sociedade é uma entidade que exerce força externa aos próprios indivíduos, não são eles que compõem a sociedade? Um negócio meio estranho. Não faz sentido. Como é que as regras podem estar acima da nossa vontade ou da decisão racional de obedecer a elas? Se somos nós que formamos a sociedade? Que coisa estranha. E analisando essas questões, a gente pode perceber, comparando com a linguagem. Por exemplo, eu estou usando agora a língua portuguesa, semi-formal. Eu falo péssimo, meu vocabulário é bem fraco. Ou seja, existe uma certa estrutura gramatical que eu não reflito quando eu estou utilizando. Eu estou falando sílabas, consoantes, vogais, sílabas, palavras, conectivos, expressões que eu estou utilizando de uma língua, mas eu não estou refletindo por que ela é assim. Eu simplesmente utilizo dela para me comunicar. A mesma coisa é a sociedade. Na sociedade existe uma estrutura social. Ao próximo conceito. Estrutura social. O que é essa estrutura? São as regras que regem o funcionamento da sociedade, ou seja, que regem a ação dos indivíduos, sem que eles tenham consciência e reflexão sobre essas regras. Então, muitas vezes o indivíduo nem sabe por que ele está fazendo aquilo, mas ele sabe que tem aquela regra e ele age daquela forma. Estrutura social. Então, não existe exatamente uma força prática exercendo sobre o indivíduo, mas ela é uma força de regra, é uma estrutura social que age sobre o consciente e o inconsciente do indivíduo.
Então, são as regras de funcionamento que independem da consciência que temos delas. Elas funcionam. Isso a gente chama de estrutura social. Teremos perspectivas diferentes. Por exemplo, um autor chamado Emil Durkheim vai dizer que essa estrutura social, ele vai chamar de fatos sociais. Então, essa estrutura, como o organismo todo é interdependente, uma instituição vai impondo regras à outra e o organismo vai se organizando. O organismo, né? Vai se organizando e vai funcionando. Quando as regras são bem seguidas, o organismo funciona bem. Quando algum sistema do organismo não segue alguma regra, começa a ficar doente, o que ele chama de patologia social. Quando isso se dissemina ao organismo todo, ele chama de anomia, que a gente vai ver mais à frente. Uma outra perspectiva, por exemplo, de Karl Marx e Friedrich Engels, eles já vão dizer, não, existem as regras, a estrutura social, mas o indivíduo não consegue compreendê-las, porque existe uma coisa chamada ideologia, que é um conjunto de ideias disseminadas por uma classe, que é a classe dominante, que impede que o indivíduo compreenda a realidade social como ela é. Então, ele nunca compreende a estrutura social como ela funciona. Ele não toma consciência da estrutura social. Outro autor que vai tratar a respeito é Max Weber, que ele vai dizer, não pode a sociedade ser algo abstrato que existe fora do indivíduo. Não, existe um indivíduo, e esse indivíduo, ele sentido para suas ações, de certa forma influenciado por padrões de comportamento que ele constrói sentido na coletividade, e ele considera esses padrões como uma estrutura de funcionamento. Claro que esses indivíduos, né, existem relações de poder na sociedade, que vai ter um aparelho burocrático chamado Estado, que vai criar as leis, as normas, que serão impostas aos indivíduos. Mas é do indivíduo que surge. A análise parte do indivíduo. Então, a estrutura social, basta os agentes de socialização, os agentes sociais, em constante interação, vão criando essas estruturas. Eles mesmos, em vivência e convivência, vão criando essas estruturas sem perceber. E aí, essa é poderia ser uma perspectiva analisando com base em Weber. Além da estrutura social, a gente tem o conceito de padrão social, que já é uma perspectiva mais relacionada à teoria weberiana, onde parte do princípio, por que existe um padrão de comportamento? Por que a roupa, por que não tem ninguém de terno na praia? Não vou dizer ninguém, mas é muito raro. Por que poucos vão de bermuda a uma certa instituição religiosa ou sem camisa? Porque existe o que é o padrão social? Olhando para o outro indivíduo, eu vou padronizar o meu comportamento. Então, como o outro se comporta, isso serve para mim como exemplo, e eu faço isso também. E vai ficando igual, existe um padrão. As diferentes maneiras de vestir, por exemplo, existe um padrão quando os indivíduos escolhem as roupas que usam e compartilham opiniões e crenças a respeito do seu vestuário. Vou compartilhando a ideia, a crença a respeito do vestuário, existe uma crença compartilhada, um valor, um padrão compartilhado, e ele vai se reproduzindo. O padrão é construído tendo por base as escolhas feitas por indivíduos que levam em conta as opiniões e crenças dos outros indivíduos, que são ações sociais, dependendo do sentido que os indivíduos dão para essa ação. Se ele coloca uma roupa, a maioria do grupo reage de forma estranha, ele não vai usar mais aquela roupa. E aí, porque está fora do padrão. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro agora. Eu chego numa instituição religiosa, sem camisa, de bermuda, no meio de uma reunião. Aí todo mundo olha para mim, muito estranho. A olhar repressor dos outros, do grupo, que não me aceita daquela forma, vai fazer eu me sentir excluído, ou não, mas provavelmente sim. Porque existe um padrão de comportamento, um sujeito que no meio de uma reunião de algum assunto específico, levanta a mão e começa a falar uma coisa que não tem nada a ver, aí tu, esse cara tá meio fora da casinha, porque ele tá fora do padrão. Espera-se um comportamento daquele indivíduo. Espera-se algo. Por isso que é simbólico. Olha a ação do Weber. É um método compreensivo ou simbólico. Analisando o sentido que os indivíduos dão para suas ações, é possível compreender os padrões sociais, os padrões de comportamento.
Mas também não existem outras perspectivas de análise, tá, que não são focadas só na estrutura social e no padrão social. Eles fazem parte, mas não são focadas só na estrutura. Existem perspectivas sociológicas, as mais contemporâneas, que vão fazer, não vão tentar. Não existe essa dualidade indivíduo-sociedade. Existe uma certa similaridade, uma certa. O que seria a palavra? Uma influência recíproca. Livro é um vocabulário maravilhoso. Uma influência recíproca entre indivíduo e sociedade. Então não existe uma dicotomia, uma separação. Existe sim uma dependência constante, recíproca. Existe uma interdependência entre indivíduo e sociedade. Perspectivas sociológicas clássicas, só para introduzir. Então a gente tem o pensamento de Emile Durkheim, a visão de Durkheim, pai do método funcionalista. A sociedade determina os indivíduos, como evidenciam os fatos sociais, que são regras de comportamentos objetivos que são impostos aos indivíduos sem a sua escolha. Então, é automático que ele vai aceitando as regras de comportamento, porque ele faz parte de um sistema, de um organismo social. Na perspectiva do Weber, pai do método compreensivo simbólico, a sociedade é compreendida como resultado da ação social dos indivíduos. O indivíduo age devido a certas motivações, certas causas, e esse forma um padrão social, formando um padrão, e isso você pode compreender analisando pela perspectiva do indivíduo. A outra perspectiva clássica é de Karl Marx e Friedrich Engels, onde ele fala que a sociedade e os indivíduos são expressão das contradições de classe e determinam-se reciprocamente, de acordo com os limites estabelecidos pelas condições materiais de existência em dado período histórico. Esse trecho aqui achei legal de falar, né? A sociedade e os indivíduos são expressão das contradições de classe. Ou seja, existe uma classe que domina, uma classe que é dominada. E determinam-se reciprocamente uma à outra, de acordo com os limites estabelecidos pelas condições materiais de existência em dado período histórico. Então, as condições materiais de existência é aquilo que o mundo é, aquilo que oferece. As relações de trabalho, as relações de produção, são isso que determinam a realidade social dos indivíduos. Que ele vai focar o estudo dele na classe. Palavras-chave aqui. Palavra-chave dentro das perspectivas sociológicas. Se eu acho o ponteiro aqui. Durkheim, fatos sociais. Max Weber, ação social. Karl Marx e Friedrich Engels, classe social. Palavras-chave aí. Na próxima aula eu vou fazer uma aula separada sobre cada autor, um pouquinho da biografia dele e da perspectiva deles a respeito do indivíduo e a sociedade. Os principais conceitos que eles destacam. Ótima semana e bons estudos.